Um pronunciamento que muito se esperava. Ontem nós já tínhamos alguma noção de que Kamala Harris não falaria ao público. Foi pelo menos isso que, de forma indireta, a assessoria da candidata derrotada e atual vice-presidente dos Estados Unidos, pelo menos até finais deste ano, deu a entender. Mas feito hoje este primeiro pronunciamento público neste discurso, que tipo de Kamala que nós vimos hoje apresentar-se à América e ao mundo? De uma vice-presidente que não ganhou, mas também não perdeu. Ou seja, não ganhou a eleição presidencial, que devia ter ganho se as condições tivessem sido outras, mas não perdeu pelo facto de ele ter conseguido, mesmo num espaço curto de tempo, uma grande franja de apoiantes na sua candidatura. Nós estamos a falar de 38% de eleitores populares, não conseguiu a chamada chapa de 270 grandes eleitores, mas está com cerca de 65 milhões de eleitores, quase tecnicamente a metade das populações eleitoras dos Estados Unidos. É uma Kamala Harris que faz um discurso não de adeus, mas de até já. Seguramente ouviremos falar dela nas próximas jornadas eleitorais nos Estados Unidos, depois de ela sair da vice-presidência, eventualmente voltará a ser ela, se não a candidata na eleição de 2028, seguramente estará próximo dos eventuais candidatos àquela eleição, tendo em conta o seu background político, como também essa experiência que ela acumulou durante esses 4, 5 meses de campanha eleitoral às presidenciais. E também uma Kamala que conseguiu, em todo caso, apesar dos receios do chamado machismo que existe em própria sociedade, conseguiu ter votos significativos das minorias ou dos afro-americanos, né? Ela obteve 86% dos votos dos afro-americanos, o que é um dado bastante significativo para ela enquanto mulher, e também teve 56% dos votos dos latinos e também dos asiáticos, que são franjas da sociedade ou grupos étnicos ou culturais que, enfim, tendem a olhar a promoção da mulher com algum receio, quase de equiparação dos poderes entre o homem e a mulher nas suas sociedades. Conseguiu obter este apoio dessas minorias, mas não obteve o apoio da outra grande franja da população dos Estados Unidos, são os caucasianos, que votaram, grosso modo, para Donald Trump. Mas ela também ganhou o voto das mulheres e ganhou o voto dos instruídos com diploma universitário, ou seja, ela tem o apoio popular, que seguramente lhe coloca entre os líderes, os futuros líderes do Partido Democrático para as grandes jornadas eleitorais que se seguirão, né, já com as eleições de meio termo em 2026 para o Congresso e também alguns estados que elegerão os seus governadores provinciais, os governadores dos estados federados. Ou seja, é uma vencedora, não ganhou a eleição, mas pode-se declarar como uma vencedora e seguramente constituirá uma figura de referência para a história do Partido Democrático. De resto, e só para concluir essa primeira nota, também ela não perdeu a eleição, digo porque, ao fim e ao cabo, ela só recebeu esta possibilidade de ser candidata à eleição porque o seu chefe, não podia concorrer, não devia ser ela a candidata à eleição presidencial. E, de consequência, não é uma derrota de Kamala Harris. Eu chamo como derrota de Joe Biden por procuração a Kamala Harris, porque se não tivesse havido, seguramente, se tivesse concorrido num outro ambiente, como candidata separada de qualquer eleição, ter tido um resultado melhor. Também tendo em conta a própria história
das candidaturas a vice-presidentes. Nos últimos 30 anos, nenhum vice-presidente ganhou a eleição presidencial nos Estados Unidos. O último que ganhou foi o presidente George W. Bush Sr., que era vice-presidente de Donald Reagan, que ganhou a eleição em 1989. Mas de lá para cá, nenhum outro vice-presidente ganhou a eleição. E os democratas eventualmente falharam em lerem esse novo tempo, tendo indicado a vice-presidente em função como candidata, e pode imaginar um presidente que não tinha aprovação substancial dos cidadãos dos Estados Unidos e também com a inflação que vinha corroendo o poder de compra dos cidadãos, esta colagem a Joe Biden terá custado a sua eleição a presidente dos Estados Unidos. Enfim, mas isso não retira o facto de a sua invitação ter sido, se calhar, no momento melhor que devia ter sido feita para concorrer contra Donald Trump. Mas não foi uma derrota dela, foi uma derrota do conjunto das lideranças do Partido Democrático, que seguramente nessa altura deverão raciocinar e encontrar outras causas fundamentais que levaram a que Kamala Harris não se considerasse vencedora das eleições presidenciais. Certo.